O arquivo da PIDE, guardado na Torre do Tombo, foi alvo de análise através de um ciclo de conferências. Um dos participantes, Adelino Cunha, investiga estes documentos há 20 anos e conta-nos, Filipe, agora algumas das histórias que tem vindo a descobrir através destes arquivos. Através dos arquivos da PIDE, que estão guardados no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, vamos hoje ficar a conhecer as histórias de duas personalidades que foram investigadas pelo professor Adelino Cunha, com quem vamos agora falar. O professor Adelino Cunha já teve a oportunidade de escrever, inclusive, um livro sobre uma das pessoas que nós vamos ficar agora também a conhecer um pouco melhor, porque temos connosco este importante documento que nos revela a prisão de Júlio Fogaça. Primeiro pelo físico e foi sobre Álvaro Cunhal, na biografia dele, e dentro desse livro surgiu uma figura que era pouco conhecida, que é exatamente o Júlio Fogaça, que foi, na verdade, um rival informal de Álvaro Cunhal, uma pessoa do ponto de vista intelectual com a mesma capacidade de Álvaro Cunhal, que tinha muitas divergências políticas com Álvaro Cunhal. E foi ficando esquecido na história do PCP por ser essa figura que, no fundo, desafiou aquele que era o grande líder do Partido Comunista Português. Não se sabia, na verdade, porque é que ele fora expulso do PCP. Do PCP sempre disse que o motivo tinha sido o fato de ele ter quebrado as regras conspirativas, o que em parte era verdade, porque ele estava a falar com um local sem que o PCP soubesse, dizendo que a questão era se o PCP sabia ou não de uma circunstância da vida pessoal de Fogaça podia ter sido determinante para que ele tivesse sido expulso do partido. E foi também circunstância que motivou a sua prisão e o seu julgamento. Exatamente. O Fogaça foi preso em 60, na Nazaré, com um companheiro, e essa circunstância pessoal, de facto, pesava muito naquele contexto político e social daquela época. O que é que se descobriu aqui na sua investigação? É um momento quase infantil. Eu estava há muito tempo a investigar, a virar papel, na altura tínhamos que ficar a virar o papel todo, e encontrei um documento, uma folha à qual tem um pequeno reporte do informador da PIDE, chamado Santarém, que é o seu pseudónimo, onde ele acabara de chegar do Tavafal e diz de facto que também chegaram o Fogaça, e o tratou até como homossexual, é assim que o termo é usado, dando conta que o PCP de facto estava, neste caso, ao corrente dessa circunstância. Pegando aqui nesta história como um exemplo, o que é que podemos revelar sobre a polícia política e sobre o Estado Novo através desta história, desta personalidade? São pessoas que faziam parte do Partido Comunista Português, que eram detidas e interrogadas, e depois eram torturadas ou enviadas para prisões de alta segurança. Mas esse não foi o seu único crime. Exatamente. O facto de ele ser homossexual, de ter um companheiro, e a PIDE usou essa circunstância pessoal como uma arma política, ou seja, paralelamente a esta prisão e à própria condenação política, que foi severa, sobre o Fogaça, houve também um julgamento num tribunal paralelo, onde se julgava, de facto, o crime da homossexualidade e dele ser um pederasta ativo. Foi assim que ele foi condenado. Se algum dia se soubesse que o líder do Partido Comunista Português, embora informal, quer o Fogaça, quer também homosexual, isso seria um peso, em termos morais, fortíssimo sobre o PCP. E esta dupla condenação teve um peso sobre ele fortíssimo e ele acabou esquecido na história, esquecido de ter seria um pouco até mais assertivo. Foi apagar. É um homem que refunda uma parte do PCP, ou que ajuda a reorganizá-lo, é líder do PCP num período muito importante, o pós-Segunda Guerra Mundial, e o PCP, os historiadores, a sociedade simplesmente decidiu esquecê-lo. E tanto todo o fundo tem aqui fontes que podiam ter que estamos tradicionalmente para a luz do dia aquilo que são estes apagamentos históricos. O arquivo da PIDE está acessível ao público desde 1994. Conversámos com o diretor do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Dr. Paulo Batista. É aqui que está guardado este arquivo e é também aqui que é possível aceder à informação contida nestes documentos. Exatamente. Como sabemos, o regime do Estado Novo, vigente desde 1933, foi deposto pela Revolução de 25 de Abril de 1964. Os arquivos da PIDE-DGS, que se encontram abertos ao público, como muito bem referiu, desde 1994, são absolutamente fundamentais para a história contemporânea de Portugal, já que são um património documental único para o estudo da vigilância, controlo e repressão sociopolítica na metrópole e nas colónias, particularmente no contexto das guerras de descolonização. Não só os investigadores podem consultar o arquivo da PIDE, o público em geral pode também fazer essa consulta? Sim, naturalmente, o público em geral pode aceder a esta documentação de duas formas, portanto, por um lado, à distância, online, remotamente, acedendo à documentação que já se encontra disponibilizada dessa forma, mas também presencialmente, vindo ao Arquivo Nacional Torre do Tombo, consultar essa documentação.
Considerando a importância da mesma, a visibilidade que tem, é de facto uma documentação muito procurada pelos utilizadores e, nesse sentido, por um lado, continua-se a tratar e a disponibilizar essa documentação pelos técnicos da Torre do Tombo, que têm feito um trabalho absolutamente notável nesse sentido, mas, por outro lado, também numa perspectiva de promoção e dinamização cultural e educativa deste arquivo, estamos a apostar exatamente na produção de evidências que deem visibilidade a esse fundo. Por exemplo, através de ciclos de conferências. Muito recentemente tivemos 2 conferências sobre esta documentação, sendo que estamos também a preparar outras iniciativas nesse sentido. Muito obrigada. E o Arquivo da PIDE é um dos 1.400 fundos documentais guardados aqui no Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Já a seguir vamos até ao 6º piso deste edifício, onde estão depositados estes documentos, para saber que outras informações é que eles nos revelam. Até já.